Hoje eu quero te ensinar uma técnica para descobrir algumas informações que estão no texto, mas que por muitas vezes passam desapercebidas. Então, para aprender essa técnica, fica no vídeo. Bora lá? Olá, nós estamos aqui no dia 18 do Projeto 183. São 183 dias estudando, aprendendo a estudar a Bíblia através do livro dos Salmos. E hoje nós temos aqui o Salmo de número 17, na Almeida Revista e Atualizada. Eu quero te dizer que o que eu vou te ensinar aqui hoje, eu ensino no Desafio SMB, que é um programa nosso super intenso, com muita prática, com muita vivência. E entre os irmãos ali tem muito aprendizado. No momento a gente não está com turmas abertas para o Desafio SMB, mas fica atento que logo mais, um pouco mais para frente aí, com certeza teremos mais turmas abertas. Essa técnica que eu vou ensinar aqui é uma técnica que eu ensino lá, mas lá eu ensino de forma ainda muito mais profunda. Aqui, por causa da nossa questão de tempo, vai ser uma pincelada na técnica. Então vamos lá? Vamos ler o Salmo de número 17. Diz assim o texto bíblico: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra-me as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Pois bem, meus irmãos, esse é um salmo bastante intenso. O salmista está clamando a Deus e falando com o Senhor a respeito de uma coisa, a respeito da justiça do próprio Deus a ser realizada na vida dele, ok? E aqui eu quero trazer para você uma técnica que é a técnica de fazer perguntas ao texto. E eu quero introduzir isso a você em apenas um aspecto. Quando no Desafio SMB a gente fala sobre isso, a gente fala em vários aspectos, mas vários, realmente são muitos aspectos. E em cada um dos aspectos a gente gasta muitas aulas falando de cada aspecto. Então, assim, eu vou pincelar esse primeiro aspecto aqui para que a gente possa entender um pouco, para que você possa ter um pouco mais de entendimento na hora de estudar o texto bíblico. E vamos lá, a técnica das perguntas consiste em nós fazermos perguntas ao texto, para que o texto nos fale as verdades que estão nele, ok? E a pergunta que eu quero introduzir aqui a vocês é a pergunta do quem. Quem está no texto?
Quem são as pessoas que aparecem no texto? Quem são os personagens do texto? Então vamos lá. Nós temos aqui que identificar quem são as pessoas que aparecem no texto. E a primeira pessoa que aparece no texto, obviamente, é o autor do texto, o salmista, aquele que está falando. A segunda pessoa que aparece aqui, ouve Senhor. É o Senhor, a segunda pessoa. E a terceira pessoa que aparece aqui, que na verdade não é uma pessoa, mas é um grupo ou um tipo de pessoas, que é essa pessoa aqui, o violento. Ou melhor, como ele fala aqui logo mais abaixo, são os perversos. Onde está aqui os perversos? Aqui, ó. Os perversos que me oprimem. Ou seja, os inimigos de Davi. São aqueles que se levantam contra o salmista. Ok? Pois bem, então vamos colocar aqui embaixo, são os inimigos. Ou seja, esses homens perversos, violentos. Ok? Só até aí já estava bom? Não. Por quê? Porque o ideal é a gente saber o que o texto nos fala sobre essas pessoas. Porque o texto nos dá várias pistas sobre o autor, sobre o Senhor, sobre os inimigos. E ficar só nessa de saber quem são, não tem muito sentido. O ideal agora é a gente se aprofundar um pouco e a gente descobrir as características de cada pessoa. Ok? Então vamos lá. Vamos ver o que o texto nos diz parte a parte. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. O autor aqui começa dizendo que ele tem lábios não fraudulentos. Verso 2. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Opa! Nós temos aqui um Deus que é juiz, correto? Deixa eu colocar aqui na frente que a palavra julgamento remete ao fato de que temos um juiz aqui. Os teus olhos veem com equidade. O Senhor é um Deus que vê com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. Olha só, iniquidade nenhuma encontras em mim. O autor está dizendo que ele não tem iniquidade alguma, ou que o Senhor não encontra nele iniquidade. É exatamente isso. A minha boca não transgride, ele fala. Ele já falou antes, lábios não fraudulentos, a minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Olha só. Pela palavra dos teus lábios, ou seja, o Senhor fala. Ok? Outra coisa também que a gente pode perceber aqui, pela palavra dos teus lábios, é que o autor, ele ouve o que Deus diz, ou o que Deus fala em sua palavra. Ok? Pelas palavras dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. O salmista está declarando aqui que ele não anda pelos caminhos do violento. Ok? Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Ou seja, ele não tem andado no caminho do violento, pelo contrário, ele tem andado nos caminhos do Senhor. Perfeito, vamos lá. Eu te invoco, ó Deus. Opa, ele é alguém que clama a Deus, mas isso já está posto porque ele está escrevendo o salmo, ok? Pois tu me respondes. Deus, ele é um Deus que responde. Inclina-me os ouvidos, olha só, o Senhor é um Deus que ouve e responde. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. O Senhor não só
ouve, não só responde, como ele também atende, ele acode. Mostra as maravilhas da tua bondade. O Senhor, ele é bom. Ó Salvador, o Senhor, ele é Salvador. Olha só quantas coisas. Salvador dos que à tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Olha só. À tua destra buscam refúgio. Aqui o autor está declarando, como ele está pedindo salvação, e ele está declarando que o Senhor salva aqueles que estão à sua destra, que se refugiam à sua destra. Aqui então a gente percebe que o salmista ele está falando que ele tem essa posição, que ele está refugiado à destra de Deus. Buscam, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Olha lá, os inimigos. Aqui nós começamos a ter alguma pista dos inimigos. Se levantam contra os que andam ou os que buscam ao Senhor, os que andam com o Senhor. Ok? Guarda-me como a menina dos olhos. O Senhor é um Deus que guarda. O Senhor é um Deus que guarda. Esconde-me à sombra das tuas asas. O Senhor é um Deus, isso aqui significa proteção. Ele é um Deus que guarda e que protege dos perversos que me oprimem. Opa, agora nós vamos começar a ver que esses inimigos, eles são pessoas que oprimem. Eles são pessoas que assediam de morte, ou seja, desejam a morte do salmista. Eles são insensíveis, eles cerram o coração, ou seja, eles não permitem qualquer tipo de sentimento que seja bondoso, eles falam com lábios insolentes. O que mais? Andam agora cercando os nossos passos. Eles estão observando os passos, fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Eles estão perseguindo, vou colocar aqui à frente, que é praticamente a mesma coisa. Eles estão perseguindo, observando de forma a perseguir o salmista. Parecem-se com o leão, ávidos por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Eles estão armando emboscadas. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os. Com esta afirmação, nós podemos perceber que o salmista sabe que Deus tem poder para livrar. Deus tem poder para acabar com tudo isso. Ele tem consciência disso. Ok? Livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos. Esses homens são mundanos, aliás, antes, eles são ímpios, vamos colocar aqui, ou seja, eles não têm qualquer piedade, eles são homens mundanos, ok? E vamos voltar ali. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Ele já está falando aqui que o Senhor pode livrá-lo, que o Senhor pode, de fato, acabar com toda a situação. Com a tua mão, Senhor, os homens mundanos, né, que o Senhor livre eles. Né? Então, todo esse pedaço aqui se refere ao livramento. Cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixa aos seus pequeninos. O que ele está falando aqui de uma vez só é que esses inimigos, eles têm a sua porção aqui nesse mundo. O que ele está falando é que esses inimigos, eles só têm vistas para as coisas deste mundo. Então, o quinhão deles, a parte deles, a herança deles, está nessa vida. Está nas coisas aqui dessa terra. Que, por questão normal, assim como o sol nasce para justos e injustos, também
assim o Senhor permite que essas pessoas se aproveitem também das coisas dessa terra. Só que a vida deles é efêmera, é passageira e está somente aqui nessa terra. E para terminar, eu, porém, na justiça. Olha só, na justiça. O autor está falando que está em justiça. Contemplarei a tua face. O autor, ele verá a Deus, ele viverá com Deus. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança, ou seja, eu verei o Senhor e terei satisfação na tua semelhança. Olha que demais! Olha só quantas coisas nós descobrimos aqui a respeito de cada uma dessas pessoas. Vamos resumir aqui? O autor, o salmista, tem lábios não fraudulentos, ele não tem iniquidade, ele ouve o que Deus diz, ele se guarda dos caminhos maus, ele anda pelos caminhos do Senhor, ele busca refúgio no Senhor, ele é justo e ele contemplará a face de Deus. Olha quantas coisas a gente pode falar sobre o autor. Isso aqui dá muito estudo, isso aqui dá muito conteúdo para a gente falar, para a gente estudar, para a gente se aprofundar. Sobre o Senhor, ele é um juiz, ele está julgando. Ele vê com equidade. Pela palavra dos teus lábios, ou seja, o Senhor ele fala, o Senhor ele responde, o Senhor ele ouve, o Senhor ele atende a oração, o Senhor é bondoso, o Senhor salva, o Senhor guarda, o Senhor esconde, ou seja, livra, o Senhor acaba com os inimigos. Olha quanta coisa aqui sobre o Senhor, se a gente for cada ponto desse a fundo, a gente vai passar muito e muito tempo estudando cada ponto desse. E os inimigos se levantam contra o salmista ou contra os justos. Eles são perversos e oprimem. Eles assediam de morte, ou seja, eles estão irados e querem a morte daqueles que são piedosos. Eles são insensíveis, eles têm o coração fechado, eles têm lábios insolentes, eles andam fazendo emboscadas. Olha só, eles estão ávidos pela presa. Eles são ímpios, eles não são piedosos. Eles são homens mundanos e a porção deles está nesta terra. Viu só quanta coisa a gente pode aprender? Só fazendo uma pergunta. E isso aqui foi um nível bem raso da pergunta. Um nível bem raso. Tem várias outras formas de nós nos aprofundarmos aqui no quem. Mas, como o nosso vídeo aqui ele já está inclusive bastante longo, eu quero ficar com estas informações e coloca aqui nos comentários se você já utilizava esta técnica. Se você já fazia isso ou se isso aqui é total novidade para você, coloca aqui nos comentários. E se você achou alguma outra informação, que aqui a gente vai fazendo de forma bastante rápida, né? Se você achou alguma outra informação, alguma outra percepção que você teve aí no texto sobre uma das pessoas do texto, coloca aí nos comentários, porque daí eu aprendo com você também, tá bom? E agora eu quero deixar uma aplicação aqui para vocês. Olha só, o autor está falando, está orando ao Senhor por causa dos inimigos. É fato, irmãos, que nós teremos pessoas que serão assim. É fato que terão pessoas que serão exatamente assim e que não desejarão o bem daqueles que servem a Deus, ou ficarão zombando, ou ficarão perseguindo aqueles que servem a Deus. Mas o salmista não vai lá tirar satisfação. O salmista não vai lá tomar ação ou fazer justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, o salmista crê e sabe que existe um juiz que vê com equidade, que existe um juiz que guarda, que livra e, acima de todas as coisas, um juiz que é justo, um juiz que fará justiça. E aqui o nosso pedido hoje deve ser: Senhor, olha os inimigos, o que eles estão fazendo, e me livra de todo esse mal. Me livra de todo esse mal. Agora, Deus,
Assim como Cristo nos ensinou, acrescentando a revelação, Senhor, transforma esses homens. Transforma esses homens. Que o Senhor converta os nossos inimigos. Que o Senhor salve os nossos inimigos. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos inimigos. Essa deve ser a minha oração e a sua oração. Que Deus te abençoe e até a próxima.